episódio 15 de Osama Ranking começa logo após o Bojji se reconciliar com a Healing. Nessa parte, o Kage diz que eles deveriam levar as feras do submundo para o lugar de onde elas foram tiradas à força, já que desde que foram derrotadas, elas recuperaram suas consciências que estavam sendo controladas pela Miranjo. E nesse instante, o Kage informa que o Mitsumata lhe disse, a grande serpente de duas cabeças, que a passagem para o submundo fica no subterrâneo do castelo. E no mesmo instante, o próprio Mitsumata completa, informando que o Domas está indo destruir a passagem para o submundo a mando do Rei Boss. E na hora, a Healing olha para o Bojji e pergunta se ele vai ficar bem, já que o Domas tentou matá-lo. Essas palavras deixaram o Bojji em conflito. Ao mesmo tempo em que ele se lembra de seu passado com o Domas, onde eles tinham uma boa relação de servo e aprendiz, ele também se lembra de quando ele tentou assassiná-lo. E toda essa tempestade emocional faz com que o Bojji não queira mais chegar perto do Domas. Ele não sabe como vai reagir ao vê-lo, e também o que vai sentir quando estiver na presença dele. Mas ao ver o pequeno príncipe em grande conflito, o Kage diz ao Bojji que sabe que aquilo é difícil para ele, mas eles têm que levar as feras para o lado delas mesmo assim, pois aquilo é o dever deles, e ele completa por dizer que estará lá para o que ele precisar. Essa é mais uma parte onde o Kage banca o irmão mais velho do Bojji, sempre tentando clarear, por menor que seja, o caminho que ele tem que percorrer. E após o Kage conseguir alegrar o Bojji, ambos partem, mais o grandão esverdeado, rumo ao subterrâneo do castelo. E nessa hora, a Hirin comenta com o Doshi que o Bojji amadureceu muito e vai ficar bem, afinal, ele é o menino dela. Que coisa linda! Essa parte derreteu o meu coraçãozinho. Eu adoro os momentos maternos de Osama Ranking. Eles são sempre muito lindos e delicados, como uma doce ternura que traz uma quentura muito gostosinha aos nossos corações. E enquanto Bojji se dirigia ao subterrâneo do castelo, o Domas e o Hokuro chegaram numa grande porta que levava para a passagem ao submundo. E quando Domas ia abri-la, ele escutou passos vindo por trás dela em sua direção, e rapidamente mandou o Hokuro ir para a retaguarda, que foi no mesmo instante acatar as ordens de seu mestre e se escondeu atrás de um pilar esperando a hora certa para atacar. E assim que a grande porta se abre, ela dá as boas-vindas a vários guerreiros de armaduras douradas que foram levados até lá por Desha, o rei do submundo, para tentar recuperar os criminosos que fugiram de seu reino e se vingar da Miranjo, que foi quem ocasionou tudo isso. E assim que eles dão de cara com o Domas, eles o ignoram após uma breve conversa e partem para tentarem cumprir as suas ordens. Mas mesmo sabendo que não era a melhor decisão a ser tomada, o Domas se coloca entre os guerreiros dourados e seus objetivos. Ele tentava atrasá-los o máximo possível que conseguisse, mas o líder do grupo de seus inimigos argumenta que é burrice ele enfrentá-los sozinho e que nenhuma glória viria disso, apenas a morte gélida lhe esperaria. E antes de continuarmos, já se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, pois é com ele ativado que vocês vão receber os próximos vídeos que eu vou postar de Osama Ranking. Então ativem o sininho para vocês não perderem! E assim que o Domas percebe que entraria no embate iminente, ele sobe um lance de escadas e se posiciona sobre elas, para enfrentar os seus inimigos num terreno mais favorável, ao qual a falta de espaço impediria que seus oponentes partissem em grande quantidade contra ele ao mesmo tempo. E essa estratégia funcionou, já que o líder de seus inimigos ordenou que apenas 3 guerreiros cuidassem do Domas, mas ao desferirem vários golpes sobre ele, o Domas conseguiu bloqueá-los e contra-atacou-os levando a defensiva. E ao ver que seus companheiros não estavam conseguindo derrotar o Domas, um guerreiro dourado enorme com uma espada enorme, que segundo ele é a melhor espada do submundo, vai em direção ao Domas enquanto dá giros e mais giros em sua arma, tentando causar algum abalo emocional em seu oponente. Mas assim que as lâminas se cruzam sobre o tirintado das espadas, o Domas o derrota facilmente. E nesse momento, o Hokuro estava muito indeciso se entrava ou não na luta, mas ele não achava uma abertura para ajudar o Domas, e quando ele pensou em ir ajudá-lo, o Domas sinalizou para ele permanecer escondido. Mas ao ver o grupo inteiro de guerreiros do submundo partindo para cima de Domas, o Hokuro se enche de coragem e vai tentar ajudar o seu mestre, mas ele é capturado por uma espécie de ladino, enquanto Domas derrota todos os seus oponentes. E ao virar sua cabeça ao terminar a breve batalha, Domas vê Hokuro capturado, e mais ao fundo enxerga uma figura imponente e misteriosa vindo do caminho que levava ao submundo. Desha havia chegado, e trazia consigo muito mais guerreiros do que Domas havia recentemente derrotado. E ao perceber que os seus soldados haviam sido derrotados um a um, o próprio Desha vai combater o Domas, e quando ambos se preparavam para trocar em golpes, o Desha deu um golpe tão rápido que o Domas só percebeu quando a lâmina inimiga sussurrava em seus olhos, mas enquanto ele olhava surpreso para o ataque que quase o privou da luz, o Desha dá um golpe baixo e o acerta bem cheio nos Países Baixos. Ai, deve ter doído. E enquanto o Desha o humilhava lhe dizendo que ele era indigno, o Domas se levanta e se coloca a combatê-lo uma vez mais. E nessa hora nós já vemos um pouco de desespero no rosto de Domas, e também muita vergonha, pois a sua honra como cavaleiro havia sido questionada em batalha, mas não foi só o golpe
golpe desonroso que o deixou assim. A sua honra estava ferida desde que tentou matar o Bojji, tanto que ele já tinha se punido cortando a sua própria mão, para tentar diminuir a culpa que se alastrava em seu coração. E ao vermos uma memória do Rokurou, nós entendemos um pouco mais o que o Domas está fazendo nesse momento. Nela, ele se lembra que durante uma viagem que ambos fizeram com o Bojji, o Domas tinha se desviado de todos os combates possíveis de serem evitados, pois aquelas eram as melhores decisões a serem tomadas. Nisso, nós percebemos que o Domas busca se punir novamente. Desta vez, ele entrou em uma luta que não tinha a mínima chance de vencer, e que provavelmente todo o tempo ganho por ele ao segurar os seus inimigos não ajudariam em muita coisa. Ele com certeza devia ter opções melhores para contribuir com seu reino, mas ele escolheu lutar uma luta perdida, e ele meio que reforça que estava se punindo e tomando atitudes questionáveis. Ele diz para si que depois de trair o Bojji, ele não tem mais nada a perder, e que ele queria fazer alguma coisa pelo reino pelo menos. O Domas estava tentando se sentir honrado novamente ao executar um ato de bondade após as atitudes hediondas que cometeu, mas ele queria se livrar tão rápido desses sentimentos que entrou no primeiro combate que viu, fora que o sentimento de se punir para se sentir melhor também estava em jogo naquela hora e também o influenciou a entrar numa batalha perdida. Acredito que as atitudes de Domas neste episódio se dá a esses dois fatores. Enquanto Desha dizia ao Domas que não pretendia matar ninguém, só uma pessoa em específico, o Bojji chega e dá de cara com aquele que o traiu da maneira mais terrível. E ao perceberem a presença do Bojji, o Domas e o Rokurou caem em lágrimas de alívio por verem o Bojji vivo novamente, e por terem a culpa, mesmo que só um pouquinho, partindo de ambos. Mas ao ver a pessoa que o traiu, o Bojji começa a ter sentimentos que ele nunca teve. Ódio e raiva começaram a tentar possuí-lo, mas o Bojji começou a lutar contra esses sentimentos. E essa parte foi incrível e bem pesada. Ver o Bojji, uma pessoa tão pura, tentando se controlar para não se entregar ao ódio e à vingança, foi maravilhoso de ver, principalmente pelas expressões fortíssimas que ele fez. A edição e os planos extremamente fechados no rosto do Bojji incomodam, e isso é proposital, pois eles servem para mostrar que os sentimentos do Bojji não são normais, e esse foi o melhor momento de direção neste episódio. Enquanto o Bojji lutava contra si mesmo, o Domas, se sentindo cada vez pior pelas atitudes que havia tomado com o Pequeno Príncipe, diz ao Bojji que oferece sua vida a ele e pula direcionando sua cabeça ao solo para tentar se matar, mas isso não funciona e ele se levanta lamentando por ter um bom físico. E toda essa parte foi um pouco cômica e isso é proposital, já que o Domas parece um palhaço nela, alguém fora de si, e o anime fez isso com o Domas para mostrar como ele estava fora de si por causa da culpa. O anime o ridiculariza para mostrar como as atitudes dele são ridículas. E enquanto o Rokurou tentava recompor o Domas, o grandão esverdeado entrou em combate contra os guerreiros dourados do submundo, mas após alguns poucos golpes, ele foi neutralizado pelo rei Desha, e ao cair de seu mais novo servo, o Bojji começa a desembainhar sua espada para lutar com aquele que invadiu seu reino. E aqui é o Rod, e vocês curtiram mais um vídeo no Nerd Punk? Então comentem aí se vocês acham que o Bojji irá vencer o Desha. Eu quero ouvir a opinião de vocês, então comentem que eu vou responder a todos. E por último, não se esqueçam de dar um like e se inscreverem no canal. E se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os vejo no próximo vídeo!